Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Estamos começando mais um Perguntar Não Ofende. E o convidado de hoje é Gilberto Kassab. Gilberto Kassab foi deputado federal, prefeito de São Paulo, é ministro, entre outras coisas, o seu currículo é bem alentado. É ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e será, a partir de 1º de janeiro, o novo chefe da Casa Civil do governo de São Paulo. Gilberto Kassab, meu ministro, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer ter aqui um doutor em política, né? Um dos poucos doutores em política do Brasil. Eu que agradeço, Augusto, o convite de estar aqui com você, compartilhando alguns momentos, para que a gente possa discutir um pouco o Brasil, São Paulo, a política e todos juntos mostrarmos que dá para o Brasil encontrar ou reencontrar o caminho da construção de um país melhor para todos os brasileiros. Perfeito. Ministro, vamos lá. Essa eleição surpreendeu todo mundo em algum aspecto, né? Muita gente se declarou surpresa aí com o que viu. O senhor, que repito, né, é um especialista em política, é mesmo, todos os que o conhecem sabem disso. O que surpreendeu o senhor? Quais foram os aspectos surpreendentes dessa eleição? Olha, surpreendeu efetivamente a presença dos eleitores em projetos que não têm cara partidária. Certo. Efetivamente chega a hora, Augusto, de nós construirmos no Brasil partidos com P maiúsculo. Hoje, a profusão de legendas partidárias é tão grande que nenhum partido tem cara. Se nenhum partido tem cara, o Brasil não tem partidos, não é? Nós tínhamos há 30 anos atrás o Partido dos Trabalhadores, o Partido do Maluf. Eram partidos já de verdade? O Brasil nunca teve. Deixaram de ser. O PT era um partido, deixou de ser, não é? Porque acabou se envolvendo demais com a administração, com malfeitos e acabou deixando de ser um partido. PSDB? O PSDB, que sempre foi um partido articulado, nasceu com base em conceitos, em programas, acabou também se perdendo. Já visto o resultado nessa eleição. Se não fosse a eleição do João Dória, o partido tinha sido dizimado do cenário nacional. Perfeito. Então a conclusão que todos nós chegamos é que chegou a hora de nós fazermos partidos. Felizmente, temos uma nova lei que foi aprovada no ano passado, que nos permite sonhar com esse momento, que é a cláusula de desempenho associada à proibição da coligação nas eleições proporcionais. Isso já é um avanço. É um avanço. Aliás, ministro, me desculpe, eu falei que o currículo do senhor era alentado e não disse que o senhor é presidente do PSD, que é um partido fundado em 2011, foi isso? 2011. Já é um partido? Já é um partido. De verdade, como o senhor quer, o que falta? Com as dificuldades que tem qualquer outro grande partido aglomerado no Brasil, porque são tantas as legendas e a convivência que temos com a falta de fidelidade partidária impede qualquer direção partidária de ser muito rigorosa na cobrança dessa fidelidade, porque acaba causando uma dificuldade muito grande de fazer a infraestrutura eleitoral do partido nos municípios, nos estados. Mas com essa lei, com a proibição da coligação, com a cláusula de desempenho, nós vamos começar a construir partidos. Falta apenas a proibição da mudança de partido diante de ausência de elementos claros de falta de vínculo com diretrizes partidárias. Que a vaga pertence ao partido, então. Eu acho que tem que haver um ponto de equilíbrio, mas do jeito que está hoje, o cidadão nesses partidos mais folclóricos, ele já entra pensando em sair. E isso é muito ruim, porque ele entra pensando em sair por quê? Porque ele quer fazer o leilão, não é? Mas melhorou muito, essa nova lei vai melhorar mais ainda a situação dos partidos. O senhor, depois eu quero falar do Ministério também, mas antes disso ainda, o senhor acha que o desempenho do PSD foi bom? Como é que foi? Dá resumidamente. Foi bom, nós tivemos... Quantos foram os eleitos? A principal avaliação que se faz quanto ao desempenho de um partido numa eleição é o número de votos para deputado federal. Tá. O PSL e o PT
tiveram bem à frente. Logo depois vem o PSDB e grudado no PSDB o PSD. Então, em quarto lugar, quase empatado com o PSDB, o que é um resultado bastante favorável. O senhor está satisfeito? Todos nós estamos satisfeitos e entendemos que precisamos melhorar a imagem do partido para mostrar quais são as nossas propostas, os nossos compromissos. O que é que falhou na campanha do Geraldo Alckmin que o senhor apoiou do começo ao fim? O senhor foi exemplarmente leal, como sempre, mas nem todos foram. O que é que falhou? Olha, faltou fazer política, faltou fazer um trabalho de mobilização. O ex-presidente Lula, ele correu o Brasil 2 vezes antes de ser preso e articulou a unidade do partido, elegeu 56 federais, 4 governadores, sem recursos. O presidente eleito Bolsonaro elegeu 52 deputados federais, alguns governadores, sem nenhuma história dentro do seu partido de participação em eleições com a dimensão que teve nesse ano. E, portanto, mostrou que quem saiu na frente, ambos mostraram, correram o Brasil, levando mensagem, organizando o time, levou vantagem. O ex-governador Geraldo Alckmin, ele teve muita dificuldade de ir a campo, ele não viajou, não é? Ele ficou muito na articulação política, ele ficou muito no tititi político, que hoje é uma conduta extremamente desgastada junto à opinião pública. As pessoas querem ver as propostas, os programas dos candidatos, as realizações, e o Alckmin ficou muito na articulação, deixando de fazer esse trabalho de mobilização e de correr o Brasil para sentir o pulso da rua, levar as suas propostas. E quando ele acordou, ele que contava muito com a televisão, ele percebeu que a televisão nessa eleição não teve o mesmo peso que teve nas outras eleições. O senhor acha que poderá voltar a ter o horário eleitoral gratuito? Pode voltar, ou ele vai sendo substituído inexoravelmente pela internet? Eu acho que o caminho é essa substituição. Terá ainda durante muitos anos, muitas eleições, um peso muito relevante, mas cada vez menor. Cada vez menor. Cada vez menor. O senhor e o seu partido estão preparados para essa mudança? Já usaram bem as redes sociais? Já o bom resultado que o partido teve é por conta de uma presença muito grande de jovens, de pessoas que entraram na política pela primeira vez, até por ser um partido novo, e que nos permitiu ter esse bom resultado, uma votação expressiva para deputados federais e também no número de deputados eleitos, que na circunstância atual, 34 eleitos, é um bom número. O Bolsonaro conseguiu transferir mais votos que o Lula, sem dúvida. Lógico. Como é que isso acontece? Que tipo de fenômeno é o Bolsonaro para que tenha conseguido isso? Ele foi um candidato com uma popularidade crescente, rápida e principalmente na reta de chegada. É natural no Brasil uma vinculação. O eleitor que vota no candidato a presidente, ele vota no governador e nos federais que o presidente está apoiando majoritariamente. Então, o Bolsonaro... Isso se for um candidato a presidente bem forte. Lógico, como é o caso do Bolsonaro, tanto é que venceu as eleições. Ele chegou ao final do primeiro turno, elegendo, na minha visão, 100 parlamentares. 52 filiados ao PSL e mais 52, em torno de 50, que não estão filiados ao PFL, mas fizeram a campanha dele e se elegeram juntos. Exatamente. O que é um número muito expressivo. Um candidato a presidente começar uma legislatura com 100 parlamentares no seu núcleo duro é uma base sólida. Fala-se muito no período de lua de mel que existe entre o... Não é bem lua de mel, é uma trégua que permite ao presidente aprovar propostas teoricamente impopulares no Congresso. Esse período existe? Quanto tempo dura? Existe, é uma questão de bom senso das lideranças políticas eleitas. Se o país escolheu um candidato, ou um presidente, né, pela vontade ampla da maioria dos eleitores, não tem nenhum sentido os parlamentares, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, também fazendo o reconhecimento da voz da rua, não dá um apoio para que o presidente possa implantar aquilo que ele prometeu que faria. Com exceção do PT, evidentemente. O PT não dá trégua. É o erro, né? Eu acho que
essa intransigência, essa política com uma ação, com uma conduta radical, ela não é o correto em nenhuma democracia do mundo. A democracia pressupõe os mais votados governam. Eu acho que quem perde não é para aderir, tem que fazer oposição, tem que fiscalizar, mas tem que ter o bom senso de entender que as propostas estão lá para serem implantadas e depois, com o tempo, se elas não tiverem um resultado positivo, você tem a alternância de poder. O senhor acredita que ele vai conseguir implantar todas essas medidas que fizeram parte das promessas de campanha nesta primeira etapa, inclusive a reforma da Previdência? Olha, a reforma da Previdência, ela é muito importante. Eu sei que é um tema difícil, até porque as pessoas não estão bem esclarecidas. Algumas pensam que é a reforma da Previdência que vai acabar com a minha aposentadoria, com a sua, com a dele. Desinformação não, é ao terrível. contrário, não é? A reforma da Previdência é necessária porque, do jeito que as coisas estão hoje, você não terá a sua aposentadoria, a sua Previdência vai quebrar, eu não terei a minha, aquele que está nos assistindo também não terá, porque está explodindo. E as novas gerações, então? Muito menos. Então, a reforma menos. da Previdência é justamente para manter os direitos daquele que paga há anos, há décadas a sua Previdência. É evidente que as pessoas mais jovens vão ser mais beneficiadas, não é? Quem nasce hoje, por exemplo, não vai ter uma Previdência, não vai ter uma aposentadoria, porque está quebrado. Se tiver uma reforma, essa pessoa que está nascendo hoje, esse jovem de 10, essa criança de 10, esse jovem de 15, 16 anos, eles terão assegurados no devido tempo a sua aposentadoria. Ministro, de todas as promessas, das bandeiras desfraudadas aí pelo candidato Bolsonaro, presidente eleito, qual é a de mais difícil execução? O que ele prometeu na área de segurança pública? Até por ele ser um militar na reserva e pelo seu histórico dentro do Congresso Nacional, com a sua atuação, com as suas manifestações ao longo dos últimos anos, existe uma identidade muito grande dele com o seu eleitor no campo da segurança, porque as suas manifestações foram mais enfáticas em relação à segurança. Eu tenho certeza absoluta que esse seu perfil é um dos grandes componentes que deram essa votação expressiva. Um dos problemas mais graves do Brasil é a falta de segurança, em especial nas grandes cidades. Na hora que eles entenderam que estava lá um candidato que estava mais preparado, tinha mais entusiasmo, mais vontade política para resolver a questão de segurança, o voto foi encaminhado para esse candidato, portanto, aumentando o seu compromisso em resolver ou avançar de uma maneira muito expressiva com políticas públicas que melhoram a segurança. Nesta campanha eleitoral, ministro, qual foi o grande erro do PT? Em que ele errou? Ou em demorar para apontar o candidato de verdade? Em insistir no esquerda e direita? O que o senhor acha? Eu acho que o grande erro do PT não foi agora, né? Foi no passado, quando ele teve a oportunidade de governar o Brasil, e foi muito mal, no campo administrativo e no campo moral. Agora, nessa questão específica do curto prazo, eu acho que se pode atribuir um erro ao PT, que tem, acredito que vários, o mais emblemático foi o grande equívoco de não lançar um candidato de outra legenda. Na hora que o PT fez uma ação igual ao velho PT, de sempre pensar nele e esquecer dos aliados de esquerda, ele perdeu o entusiasmo dos aliados de esquerda e não conseguiu agregar eleitores à chapa do ex-prefeito Haddad, porque não tinha nenhuma razão para aquele que não fosse petista ou desses poucos aliados que tinham, votar nele. Quer dizer, o PT tem que aprender a abrir mão, eventualmente, da hegemonia, numa formação de uma chapa, por exemplo. É mais do que compreensível. A partir de agora mudou, porque agora, como é proibido a coligação nas eleições proporcionais... A partir de quando vai? Já na próxima eleição municipal. Já na próxima eleição municipal. Então, aqui em São Paulo, poucos partidos não terão candidato a prefeito. Porque como você vai eleger os seus vereadores se você não pode coligar? Não é? E aí é que se vai medir a força de cada um. Medir a força. Então nós vamos começar a ter os partidos se preocupando com imagem, porque sem imagem ninguém ganha eleição majoritária, não é? Com lideranças, porque as lideranças não podem ser, não pode ter uma falta de vinculação com o processo eleitoral, não é? Então vai ser mais saudável o processo de seleção
e as eleições vão ser mais autênticas. As pessoas vão saber com o tempo que cara tem cada partido, porque a cara do partido é a cara dos seus candidatos. Ministro, o senhor administra desde, faz quanto tempo que o senhor está no cargo, no Ministério? Da Ciência, Tecnologia e Comunicações, 2 anos e meio. 2 anos e meio. O senhor administra um ministério que abriga várias áreas, como pretende fazer nesta reforma ministerial o presidente Bolsonaro. É possível lidar simultaneamente com ciência, tecnologia, inovações e comunicações, por exemplo? Como é que o senhor fez para reorganizar a estrutura administrativa e permitir que as coisas andassem? Foi uma fusão muito bem feita. Hoje nós temos um ministério enxuto. Nós tivemos a oportunidade de extinguir vários cargos, centenas de cargos de comissão. Mesmo os concursados foram direcionados para outras atividades. Até porque, quando você fez a fusão, quando nós fizemos a fusão de 2 ministérios, eram 2 chefes de gabinetes, 2 áreas jurídicas, 2 atendimentos parlamentares, Que foi unificado. Foi tudo unificado. Uma fusão muito bem implantada. Haja vista que a comunidade das ciências, da inovação, majoritariamente hoje, são a favor da manutenção do Ministério. Dessa estrutura. Exatamente. Com essa estrutura. Agora, o senhor teve de fundir na própria cabeça essas 4 áreas, né? O senhor entende de todas ou o senhor delegava as atribuições aí do cargo a algum especialista? É evidente, Augusto, que o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicações, não precisa ser um ministro que vá no laboratório fazer pesquisa. Não, governar é escolher. Governar, né? escolher, estruturar a equipe. Modéstia à parte, nós conseguimos ter uma excelente equipe e isso nos ajudou demais. Então o senhor está satisfeito com o trabalho feito lá? Muito, e as comunidades vinculadas à radiodifusão, as pesquisas, a inovação também estão muito satisfeitas. O que o senhor deixou de fazer e gostaria de ter feito e não fez por falta de tempo? Olha, avançado mais, não é, no campo da radiodifusão. Nós fizemos migração de AM para FM de centenas de rádios, faltam algumas para ser feitas, que por limitação técnica não fizemos, não é? Gostaria muito de estar entregando ainda na minha gestão a nova Estação Antártica, mas ela será inaugurada em abril, não serei mais ministro, mas eu gostaria, a previsão era que fosse entregue em novembro, dezembro. Né? Estamos na quarta, então é uma frustração, porque não vai ser inaugurada agora. Nessa quarta-feira nós estamos inaugurando o laboratório, o projeto Sirius, que isso é uma maravilha. É uma maravilha. Começará já a operar um feixe de luz, mas nós temos... Resumidamente, o que é, ministro? É um laboratório, para aqueles que não conhecem, que será o mais moderno do mundo. Tanto é que pesquisadores do mundo inteiro já estão locando residências perto do laboratório. Em Campinas, Em Campinas, para que eles possam, evidentemente, se valer desse laboratório para desenvolver os seus projetos. Esse laboratório, em rápidas palavras, não é? Ele terá equipamentos que nos permitirão identificar qualquer material, seja um copo, uma mesa, na sua profundidade, não é? Para que possamos entender a origem desses materiais, trará avanços notáveis à saúde e dessa maneira está sendo, e por isso está sendo festejado em todo o mundo. Imagina o Brasil ter o laboratório mais avançado do mundo. Agora, ministro, a ciência, eu acho, é a ciência de que o senhor mais gosta e pratica com mais prazer é a política mesmo, a arte, né? Eu gostei. A arte da política. Eu tenho a vantagem, Augusto, que eu olho para trás e tenho muito orgulho de tudo que aconteceu na minha vida. Eu nunca saí de São Paulo, me formei em 2 faculdades na Universidade de São Paulo, Engenharia na Poli, Engenharia Civil e Economia, e assim que me formei, surgiu a oportunidade, eu acabei entrando na vida pública. E aí na nossa cidade, em São Paulo, eu praticamente exerci todos os cargos possíveis. Eu fui vereador, fui secretário, fui vice-prefeito e prefeito 2 vezes, inclusive me reelegendo com a melhor avaliação que um prefeito já teve na história dessa cidade, não é?
É evidente que teve momentos também de avaliação ruim, momentos de crise, momentos de dificuldades da cidade, mas o prefeito mais longevo na história de São Paulo. E em Brasília, já fui 2 vezes deputado federal, sou ministro pela 2ª vez, já tinha sido deputado estadual, agora chefe da Casa Civil. O que me permite dizer para você... O que está faltando? Não falta nada. Eu acho que na vida pública as coisas Governo aparecem. do Estado. As coisas aparecem, né? Eu nunca trabalhei, as coisas sempre aconteceram naturalmente. E respondendo a sua pergunta, eu me identifico muito com a gestão e com a política. E procuro sempre encontrar um ponto de equilíbrio. Estou acabando de encerrar uma gestão à frente do Ministério e fiquei lá mais como gestor, e que o resultado foi extraordinário. As comunidades ligadas à radiodifusão, à pesquisa, à inovação, todas elas fazendo homenagem à nossa equipe pelo trabalho realizado, isso é muito gratificante. Como foi na prefeitura também, eu saí de cabeça erguida. E agora na chefia da Casa Civil, você vai ser mais político ou mais gestor? Aí é mais político. O governador João Dória nos convidou para assumir a Casa Civil e como já existe a gestão na antiga Secretaria de Governo, o que eu pedi ao Dória é que o pouco que tinha de gestão na Casa Civil, que fosse transferida para que eu ficasse única e exclusivamente com a ação política, que é muito importante em qualquer país, que compreende qualquer que democracia. tipo de atividade? O senhor vai conversar com prefeitos, evidentemente. Compreende a articulação política para fortalecer o governo do Estado, fortalecer o Estado de São Paulo, uma ação junto ao Congresso Nacional para que possamos votar bons projetos que tenham resultados positivos para São Paulo. A articulação das bancadas também. Das bancadas, né, junto à sociedade, junto a prefeitos, outros governadores, né, ao Congresso Nacional de uma maneira geral. Isso tudo faz parte das atribuições da Casa Civil, além da harmonia interna junto ao secretário, no sentido de ajudar o governador para que tenhamos foco e as mesas diretrizes, né, trabalhando o secretário de uma maneira integrada. Isso é uma ação política e é essa que eu farei. Agora, ministro, por que o prefeito João Dória, ao deixar a prefeitura, ficou tão desgastado? O que se refletiu no resultado da eleição em São Paulo, que ele não foi tão bem aqui, para dizer o mínimo, quanto no interior de São Paulo. O que aconteceu? Eu acho que foi uma incompreensão dos eleitores e uma comunicação inadequada no início da campanha por parte do Dória, porque as pessoas que moram em São Paulo, elas tinham que entender que a figura do João Dória não ia abandonar a cidade de São Paulo. Até porque, como governador, ele vai continuar fazendo muito. As grandes parcerias da prefeitura acontecem com o governo do estado de São Paulo, em todos os campos. E essa comunicação eu acredito que não tenha sido feita, principalmente no momento da decisão dele se afastar da prefeitura para disputar o governo. O lançamento da candidatura presidencial dele foi precipitado? Hoje ele vê que isso aconteceu? Ele embarcou num projeto embalado pelos seus companheiros do resto do Brasil equivocado. Quando ele acordou, tinham companheiros do Brasil inteiro querendo fazer a campanha dele de presidente e não era a hora de ser candidato a presidente. Na melhor das hipóteses, o que acabou acontecendo seria a candidatura a governador, até porque ele tinha lá o Bruno Covas como vice, que poderia efetivamente fazer um trabalho de sequência daqueles que foram iniciados pelo João Dória. Mas, efetivamente, faltou comunicação. O senhor acha que foi bem conduzida a campanha eleitoral? Quanto à estratégia, tática, ou ela poderia ter percorrido caminhos que impediriam o crescimento do governador Márcio França? Ele cresceu além da conta ali. Né? Eu acho que... Depois do segundo turno, as coisas parece que foram ajustadas da campanha do Dória. Tem o dedo do senhor aí também, né? Eu participei da campanha com bastante intensidade e no início eu identifiquei esse problema, não é? A falta de uma comunicação adequada com a cidade, a falta de enfrentamento com objetividade junto ao discurso do Márcio França, porque o Márcio, até porque é próprio de campanha, ele quis se apropriar das realizações de 20 anos do governo do PSDB e
ficava claro para mim que essas realizações precisariam ser apropriadas pelo João Dória, não é? E com o tempo ele foi se apropriando e conseguiu, depois do segundo turno, deixar todo o desgaste da esquerda no Brasil, do PT do Brasil, no colo do Márcio França. Até porque, efetivamente, se tinha 2 candidatos, não era no colo do João Dória que ia ficar esse desgaste. Mas foi graças a essa agressividade eleitoral, não é, política, com um discurso correto, que ele acabou transferindo para o Márcio França o ônus que ele tinha com as parcerias aqui em São Paulo com o PT, com o PCdoB, com o PSOL, que estavam no segundo turno com ele. A nomeação do senhor para a chefia da Casa Civil já foi acertada durante a campanha? Foi combinado? Vocês conversaram agora? Não, até porque desde o início ficou muito claro para o João Dória que eu estava ajudando porque eu achava que era o melhor para São Paulo e pronto para colaborar em qualquer que fosse a função. Eu gosto da vida pública, com certeza eu continuaria na vida pública, mas qualquer função, qualquer função. O senhor provavelmente seria eleito senador. Por que o senhor não foi candidato? Olha, não era hora de disputar a eleição majoritária. A aliança, na sua formatação, ela ficaria mais completa com uma candidatura como a Mara Gabrilli, não é? Que no momento certo não tinha a legenda. Ela ficaria mais completa trazendo mais partidos. E o nosso gesto de recuar, dando espaço para essas outras legendas, permitiu ao João Dória completar um leque de partidos aliados que lhe permitiu ter mais densidade, maior tempo de televisão e com isso ganhar a eleição. A Assembleia de São Paulo vai ser mais hostil ao governador? O senhor prevê o quê? Eu acho que toda a Assembleia... O PSDB perdeu a força que tinha na Assembleia. Né? Mas toda a Assembleia, no seu início, ela tem uma predisposição de dar um voto de confiança ao governador. Não que não vá ter oposição, lógico que terá. E tenho certeza absoluta que nós temos grandes chances de ter uma excelente convivência com a Assembleia. Ministro Kassab, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, sempre muito agradável. Eu queria que o senhor fizesse alguma projeção sobre o governo Bolsonaro e o governo Dória. Como é que serão esses primeiros meses, que são sempre os mais difíceis, né? Embora haja mais força para aprovação de projetos, são os mais delicados que definem os rumos de cada um. Ambos já estão nascendo com marcas claras, né? O governo Bolsonaro, com clareza, reduziu o número de ministérios, e está definindo à frente de cada um desses superministérios pessoas que tenham conhecimento da área para saber conduzir. Então, seja o Paulo Guedes na economia, onde será um superministro da economia, seja o general Ferreira na infraestrutura, com experiência em obras, que vai conduzir a infraestrutura, e assim, seja o Moro, Sérgio Moro, na justiça, que ficou claro que ele conduzirá todos os assuntos vinculados à justiça e áreas correlatas, não é? Então, ele está criando figuras de superministros para que seja delegado a essas pessoas as funções de gestão das áreas, preservando um pouco a figura dele como gestor e ficando ele para o estabelecimento das grandes diretrizes e a fiscalização da execução dessas diretrizes. E quanto ao governo Dória? O Dória também, a marca principal é um governo de pessoas com experiência, uma grande parte de pessoas já tinham sido ministros, né? E que vai permitir a ele ter um secretariado que já começa no primeiro dia rodando, quer dizer, ele não está colocando inexperientes. É muito normal no Brasil, infelizmente, prefeitos de grandes cidades, governadores, em alguns momentos, colocarem à frente das suas secretarias pessoas que não têm nenhuma experiência. E é fundamental, as pessoas têm que ter caráter, formação moral, integridade, peso político, mas precisam ter principalmente experiência de gestão. Colocar alguém à frente de uma Secretaria de Estado para que ele possa aprender a fazer gestão pública na Secretaria é uma temeridade. Finalmente, é que o senhor acha que os brasileiros têm mais, sobretudo os de São Paulo, têm mais motivos para comemorar com mais animação o Réveillon? Eu acho que sim, até porque São Paulo hoje é um estado diferenciado.
no campo da organização das finanças, das dívidas e também do governador eleito. Quer queira, quer não queira, é um governador que foi eleito prefeito de São Paulo, fez uma gestão de 1 ano e 3 meses à frente da maior cidade do Brasil, compôs uma equipe à frente da prefeitura, deve hoje ter chegado à conclusão já dos erros que cometeu, dos acertos que cometeu, e tudo isso é experiência acumulada que o ajudará muito a ser um bom governador. Ministro Kassab, muito obrigado pela entrevista. Teremos várias outras aí nos próximos meses. Eu que agradeço. Terminamos aqui mais um Perguntar Não Ofende. Estaremos de volta semana que vem. Até lá.